Olá, boa noite meninas. Eu sou Fernanda Felan, coach de produtividade para mulheres conscientes e eu quero te dar as boas-vindas, né, para esse quadro, o quadro Eu Faço Questão. Né? É um quadro onde eu respondo as questões. A pessoa, né? Ajeitando batom. É um quadro onde eu respondo as questões e dúvidas que te impedem de implementar o método de produtividade no seu dia a dia, porque eu realmente faço questão que você viva, né, essa coisa incrível e poderosa que é usar o ciclo menstrual como ferramenta de produtividade, de autoconhecimento, tá? Então, eu tive a ideia de criar esse quadro aqui, mas para responder, assim, algumas dúvidas que eu recebo, né? E eu queria também ter uma oportunidade de focar em cada um dos eixos do método de produtividade cíclica, né? Então, o método tem 4 eixos. Eu trabalho a autoobservação, a clareza, o planejamento e a vibração, né? Então são os eixos que eu considero assim essenciais para a gente alcançar os nossos objetivos de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais alinhada aí com as nossas energias naturais. Sejam bem-vindas. Vão me falando aí de onde vocês falam, que eu gosto também de trocar ideia com vocês por aqui, tá bom? E aí hoje eu decidi focar no eixo do planejamento, né? E responder uma pergunta que eu recebi até num comentário aqui no Instagram. Um comentário numa das publicações que eu fiz sobre os 4 Cs do planejamento cíclico, né? Eu vou mostrar para vocês o que tinha mais ou menos na publicação. Eu fiz um gráfico para ajudar vocês a entenderem. Eu vou botar aqui no computador porque acho que vai ficar mais fácil de vocês verem. Senão, se eu boto aqui do meu lado, aí fica ao contrário, né? E assim vai ficar mais fácil de vocês verem. Eu vou virar lá para vocês verem. Então foi essa ideia, né, da publicação que eu fiz, que são os 4 Cs do planejamento cíclico, tá? Então tem o C de conectar, o C de clarear, o C de classificar e o C de comemorar. E aí alguém me fez a seguinte pergunta: mas eu não estou conseguindo identificar aí onde que você entra em ação, né? Então, hoje, vou voltar aqui para mim. Hoje eu decidi responder essa pergunta de forma mais clara, né? Sobre que momento do ciclo seria, digamos, o ideal para entrar em ação. E, na verdade, qual o conceito que eu tenho sobre isso, né? E que eu divulgo aqui no método de produtividade cíclica, tá? O que acontece? Sejam bem-vindas aí, vocês que estão entrando. Vão se apresentando para mim também. Algumas é fácil de ver o nome, né? Renata, Letícia, Juliane, bem-vindas. Mas outras eu não consigo identificar, né? Pelo Instagram, não consigo identificar o nome de vocês. Eu gosto de saber o nome de vocês para a gente conseguir conversar, tá? O que acontece? Os modelos de planejamento, né, de uma forma geral, costumam seguir um certo padrão, né? Um certo padrão, que é o seguinte. Eu também quero mostrar isso para vocês. Eu fiz um desenho dele aqui também, para facilitar a visualização. Eu não sei vocês, mas eu acho que gráfico facilita, né, o entendimento, a visualização. Inclusive, teve uma palestra que eu dei lá em São João
E eu estava contando a minha história, né? Que eu estudei economia na faculdade, uma das faculdades que eu fiz foi de economia. E eu tinha muitas. Tinha não, né? Tenho muito essa mente mais cartesiana, assim, de juntar, né, gráficos e tal. E eu não tinha me dado conta o quanto eu trouxe disso para dentro do projeto do Produtividade Cíclica. E lá alguém fez esse comentário, né? Ah, isso continua aí nos gráficos. E realmente eu acho que ajuda, né? A gente a entender melhor. E eu gosto de usar, tá? Aqui dentro do Produtividade. Então eu vou mostrar para vocês o que costuma ser, né, um modelo padrão de planejamento, tá? Então, qualquer modelo aí que você vê de planejamento, geralmente ele segue os passos, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, de novo. Então, geralmente o modelo de planejamento ele segue esses passos aí, né? Definição de objetivos, definição de estratégias, entrar em ação e avaliação. E o ciclo vai se repetindo, né? Aí você avalia, redefine objetivos, redefine estratégias, entra em ação novamente, avalia, enfim. Vai seguindo esse ciclo aí. E por que dentro do modelo de planejamento cíclico que eu compartilhei, não tem um espacinho ali só para ação, né? E aí eu vou explicar por quê. Porque eu considero que tem algumas coisas nesse modelo aqui padrão que são extremamente importantes para a gente alcançar os nossos objetivos e não está aqui, pelo menos não de fácil visualização, né? Essa etapa que eu considero extremamente importante, tá? Vou voltar aqui para mim para explicar melhor. Então tem algumas etapas aí que eu considero essenciais no alcance dos nossos objetivos e que não costumam estar presentes dentro dos modelos padrões de planejamento, tá? Quais seriam essas etapas, né? A primeira delas é a conexão. Então, a gente se conectar, né, com nós mesmas, com o nosso interior, tirar um tempo realmente para parar, né, se fazer algumas perguntas antes de definir os nossos objetivos e prioridades. Então, esse é um passo que eu considero, assim, essencial. E aí, dentro do modelo de planejamento cíclico, eu indico que a gente faça esse passo durante a fase pré-menstrual. Então, o planejamento cíclico, ele começa na fase pré-menstrual, tá? O modelo que eu criei e compartilho por aqui, a proposta é começar na fase pré-menstrual, para a gente aproveitar esse momento de introspecção que já é natural, né, dessa fase, e a gente fazer perguntas que vão nos trazer respostas mais alinhadas com a nossa essência, mais alinhadas com o que de fato é importante para a gente. Então, esse é o momento da gente ouvir as mensagens que a TPM traz, né? Então, tudo que deixa a gente irritada, que deixa a gente frustrada, geralmente são mensagens sobre coisas que a gente deixou de lado ao longo do ciclo, não prestou atenção ao longo do ciclo. E aí vem, né, esse momento de introspecção, esse momento em que o que está no subconsciente chega à nossa consciência e essas mensagens ficam mais claras, entende? Então, eu indico que esse seja o momento da gente anotar essas mensagens, né? De preferência, não tomar nenhuma ação nesse momento, apenas anotar e avaliar o ciclo, né? Avaliar seu ciclo anterior, avaliar o seu nível de satisfação com relação aos papéis que você representa. Inclusive, acho que hoje, né, eu postei um conteúdo falando sobre isso, né? De como a gente define as prioridades e tudo. Então, esse é o momento de avaliar, né? E aí, isso já entrando ali para a fase menstrual, né? Então, tem o momento ali de você anotar as mensagens,
de você se conectar, de você pensar nos seus objetivos de uma forma mais intuitiva, né? Deixar fluir aí as ideias. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, tá? Mas a ideia é essa. Então, uma das etapas que eu considero essenciais e que não estão ali claramente, né, nesses modelos de planejamento padrão é a conexão, tá? E eu indico que você cumpra essa etapa durante a fase pré-menstrual, tá bom? A segunda etapa que eu considero essencial e que não está ali demonstrada, né, nos modelos de planejamento padrão, é o hábito de agradecer. Então, na minha visão, exercitar a gratidão é algo essencial, porque mantém a gente numa vibração que a gente tem acesso, né, acesso a receber as ações inspiradas, né? Aquelas ações que vão nos levar ao alcance, né, do que a gente quer. E por um caminho menos resistente, entende? Porque às vezes a gente fica numa cobrança de estar realizando tarefas o tempo inteiro e não faz esse trabalho vibracional de entrar em contato com o nosso eu interior, né, com a nossa essência, com aquilo que é importante para a gente. E é como se a gente estivesse agindo, sei lá, para chegar num lugar que não é o que a gente quer, entende? Então esse é a segunda etapa que eu considero essencial e que não está presente nesses modelos de planejamento padrão, tá bom? E a terceira, que não é uma etapa, na verdade é um modo de operar, é que esse modelo ele tem o foco na ação constante, né? Então, o principal ali desse modelo é a ação. Então, você cria objetivos, define estratégias pensando nesse momento aí que você vai que você vai entrar em ação, vai realizar lá as tarefas necessárias e depois vai fazer uma avaliação, né, dessas ações que você tomou e continuar o ciclo aí. E aí, eu não quero, né? Não é o meu objetivo que vocês entendam que eu não considero a ação algo importante. Eu considero, sim, inclusive dentro da consultoria de planejamento cíclico, né? Eu ensino uma forma de você transformar os seus objetivos mais abstratos em metas mais concretas, né? E definir aí as ações, né, as tarefas que você precisa realizar para cumprir aquelas metas. Mas, dentro da proposta do método de produtividade cíclica, o mais importante de tudo é você se alinhar com os seus objetivos. Porque quando você se alinha, faz esse trabalho de se alinhar com seus objetivos, você se abre para receber as ações inspiradas, entendeu? Então, a minha proposta é tirar o foco da ação constante e trazer o foco para a ação inspirada. Essa é a proposta. E é por isso que ela é uma das razões porque ela não entra ali, né, naquele modelo padrão. Porque é algo que você vai se permitir receber e agir conforme as mensagens que você vai recebendo, tá? Então é por isso que eu não coloquei ali, né, a ação dentro, e porque eu considero que o principal é justamente, vou botar aqui de novo para quem entrou depois poder acompanhar um pouquinho melhor. Vou botar aqui de novo, peraí. Vou botar lá para vocês verem. Por isso que ela não tá ali, né? Então, porque eu coloquei aqui, ó,
a conexão durante a fase pré-menstrual, clarear, né? Clarear no sentido de tornar mais claro e de eliminar também o que não faz sentido, a sujeira, né? Tirar a sujeira ali, o que não faz sentido durante a fase menstrual. Classificar, que aí seria transformar ali, né, os objetivos em metas mais concretas durante a fase pré-ovulatória. Então, aproveitar já esse momento de mais clareza mental para fazer isso. E o hábito de agradecer e comemorar durante a fase ovulatória, porque é uma fase que a gente já está nesse fluxo natural mesmo de agradecer, né? Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, essa é a proposta do planejamento cíclico, tá bom? Vão fazendo perguntas aí à medida e me dizendo se vocês estão entendendo também a ideia, né? Se eu tô conseguindo explicar qual é a ideia. E aí tá. E aí você vai me perguntar aí, tá bom, Fernanda, mas e aí? Onde é que entra a ação, né? Tudo bem, eu entendi que são ações inspiradas, que entendi que eu tenho que trabalhar a minha vibração, a minha conexão, né, com o que é importante para mim, mas, né, onde que eu vou agir? Então, a ação, ela vai estar ao longo do ciclo todo, tá? Ao longo do ciclo todo. Então, a ideia é que você tire um momento ali para você trabalhar com o planejamento a cada fase, né? Eu geralmente escolho um dia da semana, inclusive estou testando. Eu a princípio tinha escolhido a segunda-feira para fazer esse planejamento, mas talvez talvez o domingo seja mais eficiente, porque acaba que às vezes na segunda-feira eu já tenho coisas a cumprir, né? E aí às vezes passa. Mas geralmente você pode tirar um dia da semana, de repente, que você acha melhor de realizar o planejamento, e aí você vai cumprir cada uma dessas etapas, tá? E aí... Agora me perdi. Peraí, deixa eu ver na minha colinha aqui. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar. O que acontece é que quanto maior a conexão, né, quanto maior você pratica essa conexão e essa gratidão, menos ações serão necessárias para você chegar onde você quer. Por quê? Porque, como eu falei, você vai estar aberta a receber ações inspiradas. Então, ações que realmente vão te levar a criar uma vida alinhada com aquilo que é importante para você. Porque às vezes a gente não tem muita clareza de que a gente tem alguns objetivos que na verdade não são nossos, né? Ou alguém quis pra gente, ou a sociedade diz que é melhor pra gente, enfim. Então a gente acaba ali naquele modo de operar, de estar o tempo inteiro realizando tarefas e querendo, né, mostrar serviço, como se diz, né, mostrar que está ali o tempo inteiro em ação, e a gente perde essa oportunidade de entrar em contato, né, com o nosso eu interior e de descobrir mesmo assim o que é realmente importante pra gente, o que realmente é relevante pra gente, inclusive momento a momento, né? É importante também frisar isso, porque o que acontece, né? A gente representa vários papéis na nossa vida, né? Então eu, por exemplo, hoje represento o papel de comunicadora, estou aqui falando com vocês, eu represento o papel de empreendedora, eu represento o papel de artista, de filha, de irmã, e, né? Enfim, vários outros papéis. E a cada momento também, se eu for fazendo essa avaliação constante, eu vou ter mais clareza
de como ir equilibrando esses papéis, porque é bem improvável, né, a gente conseguir dar conta de tudo ali, né, alinhado ali ao mesmo tempo. Então a ideia é que a cada ciclo você vá equilibrando aí. Então quando você tira esse momento aí para se conectar e para ter essa clareza, você vai identificando também naquele momento o que é importante focar, entende? Então é mais uma coisa que vai te tirar desse modo de operar, de ter que estar em ação constante, né? E aí vou aproveitar para repetir algo que eu acho que eu repito em quase todas as lives, que é o conceito de produtividade que eu acredito, né? Para mim, ser produtiva é estar caminhando em direção aos nossos sonhos, respeitando os nossos tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho. Então, não adianta estar nessa ação constante e deixar as coisas importantes aí, né, passarem, tá? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês essa questão da ação inspirada, né? Onde que entra ali no ciclo como um todo, tá? Vamos voltar lá pro... Vou arrumar um jeito de melhorar essa apresentação. Eu vi que tem um jeito de fazer a apresentação pelo próprio Instagram, né? Tipo, a gente prepara e aparece, mas aí é só no iPhone. Então, enquanto eu não tenho iPhone, vocês... a gente fica trocando aqui para vocês irem entendendo melhor, tá bom? Então, vamos lá. Que momento eu vou entrar em ação, Fernanda? Bom, tá aí, ó, em todos os momentos do ciclo, tá? Então, você vai tirar um momento ali, durante a sua fase pré-menstrual, para definir os objetivos de longo prazo e também objetivos de médio e curto prazo que você precisa para alcançar, né, esses objetivos de longo prazo, e também vai trabalhar com ações inspiradas. Fase menstrual, avaliação, definição de prioridades, e também vai trabalhar com ações inspiradas. Fase pré-ovulatória, criação de metas, né, definição de estratégias, também ações inspiradas. E a fase ovulatória, criar o hábito da gratidão e também ações inspiradas. O que vai mudar de uma fase para outra? Vai mudar o tipo de ação, né? Então, existem algumas atividades que são mais propícias a serem realizadas em algumas fases do que em outras. Então, você ter essa clareza, né, de que atividade você tem mais facilidade em realizar em cada uma das fases, e isso você vai conseguir com a autoobservação, né? Isso muda. E o que mais que muda? A quantidade também de tarefas. Então, tem algumas fases que a gente tem muito mais disposição e a gente consegue realizar mais atividades, e tem outras fases que a gente já não tem tanta disposição e consegue realizar um número menor de atividades. E também tem o momento da pausa, né? Geralmente eu indico durante a fase menstrual, pelo menos ali, primeiro e segundo dia, para mim, é pausa geral mesmo. E aí você vai identificando, né? Se, por exemplo, você trabalha num ambiente que você não tem a possibilidade de fazer uma pausa geral, mas você pelo menos consegue equilibrar melhor, então, as atividades que você já tem como obrigação e as outras atividades que você pode, de repente, adiar para um outro momento do ciclo, tá? Então, a ideia é essa. Entendeu? A ideia é essa. Então, respondendo aí a pergunta, qual o momento de entrar em ação? Na verdade, você vai trabalhar a sua conexão, trabalhar a gratidão, e você vai se abrir para receber essas ações inspiradas que você vai realizar ao longo do ciclo como um todo, tá? E aí, respeitando também cada momento do seu ciclo. E se você, assim, não tem ideia de nada disso, tipo assim, Fernanda, nem conheço meu ciclo, não sei nem do que você tá falando,
eu já preparei, né, um guia de atividades que você pode baixar gratuitamente, você deixa seu contato e você vai receber esse guia. E ele pode te ajudar a você ter essa compreensão mais geral, né, do que fazer em cada fase do ciclo. Mas, como eu sempre falo, o mais importante de tudo é você se observar. Porque quando você pratica a autoobservação, você está consciente das suas energias, você está consciente dos tipos de atividade que você está mais disposta a realizar a cada momento, você mesma começa, né, a fazer esse planejamento aí, levando em consideração isso, entendeu? E também, o mais importante de tudo é que você fica muito mais flexível, né, para compreender que se você precisar realizar alguma atividade fora de uma fase ideal, né, você se acolhe mais, né, e entende que tá tudo bem você não tá dando o seu melhor naquele momento, né, que tá tudo bem, que é só uma fase que vai passar, que depois você pode dar mais atenção àquele assunto de repente, né, melhorar alguma coisa, enfim. Então, esses são os benefícios assim que eu considero enormes, né, dentro dessa proposta da gente utilizar o ciclo menstrual como ferramenta de autoconhecimento e produtividade. Porque a gente acaba sendo natural, né, a gente parar e ter essa consciência momento a momento. Não só nas fases do ciclo, mas todos os momentos. Então, de repente, a gente passa por alguma situação mais complicada aí ao longo da nossa jornada e e isso, né, influencia nas nossas energias físicas, mentais e emocionais também, né, assim como o ciclo. E aí você tá mais consciente e você consegue se acolher mais momento a momento, tá? Então a ideia é essa, tá? Quando entrar em ação, você vai entrar em ação em todas as fases do ciclo, levando em consideração as energias naturais de cada fase e também o número de atividades pode mudar aí, né? Então tem dia que eu tô mais disposta e realizo, sei lá, 10 atividades e tem dia que eu não tô tão disposta e realizo nenhuma, né? Mas tá tudo bem, porque eu tenho essa consciência que vai ter um outro momento que eu vou conseguir recuperar isso, tá? E essa consciência também de que de nada adianta eu estar o tempo inteiro realizando tarefas que não estão alinhadas com aquilo que é importante para mim. Então, a ação de parar, né? A ação de parar e me conectar comigo mesma, me conectar com os meus objetivos, me conectar com essa introspecção, esse, sei lá, subconsciente, esse eu interior que tá ali, vai fazer toda a diferença na minha caminhada de encontro, né, aos meus objetivos. E hoje é algo assim que eu realmente pratico no meu dia a dia, né, que é ouvir a minha intuição e realmente seguir, sabe? Inclusive recentemente, né, eu agora tô passando um tempo na casa da minha mãe aqui no interior de Pernambuco. Não sei se vocês sabem, mas eu atualmente moro em São João del Rei, em Minas. E foi algo muito assim intuitivo, sabe? Era até algo que eu queria, mas também ao mesmo tempo queria focar em algumas outras coisas na minha casa, mas E é impressionante como as mensagens chegam, né, das formas mais variadas possíveis. Porque eu tive vontade eu tive vontade de ver baleias, porque eu escutei um áudio de uma moça falando de um cruzeiro, de que ela estava vendo baleias, e me deu aquele negocinho, uma vontade de ver baleias, tipo, bem aleatório, né? E aí, logo em seguida, tipo uns 3 dias depois, o meu irmão me convidou para ver baleias. Ele mora em Vitória e lá tem um passeio, né, de baleias. E eu fiquei assim, gente, tem alguma coisa aí. Mas eu fiquei querendo racionalizar, né, tipo, o que tem a ver baleias com os meus objetivos, né?
E aí, mas eu resolvi seguir, porque é algo que eu realmente tenho me proposto a seguir, a minha intuição, né? Me ouvir mais e realmente seguir o que meu interior tá pedindo para eu fazer. E acabou que de lá eu decidi vir para cá. E eu penso muito assim que era realmente o meu caminho de menor resistência, porque se eu tivesse lá na minha casa, eu acho que eu ia adiar isso mais, porque sair de um interior para outro interior, né? Então tem todo o deslocamento no meio da pandemia, todo o protocolo de pandemia, enfim. Mas acabou dando tudo certo e eu tô aqui e ainda não sei exatamente, não sei precisamente qual é o propósito, né, de eu estar aqui, mas o fato é que eu tenho conseguido focar muito mais no produtividade, porque querendo ou não, minha mãe cuida das outras atividades, né, que em casa eu cuido sozinha, e fora outras questões a serem sempre trabalhadas, né, com relação à nossa família, enfim, sempre tem alguma coisinha aí pra gente trabalhar. Então é muito de estar nesse lugar de consciência, de ouvir a nossa intuição e de seguir o que ela fala, tá? E de realmente seguir o que ela fala. Confiante de que a gente não precisa saber o quebra-cabeça inteiro. Quando a gente trabalha essa conexão, quando a gente está realmente alinhada, a gente não tem a necessidade de saber o quebra-cabeça inteiro, porque a gente tem certeza que cada passo é importante, tá? Mesmo sem racionalmente saber, né, aonde que aquilo vai dar, né? Mas a gente tem essa consciência que vai dar exatamente onde a gente quer, tá? Então essa é a proposta dentro do planejamento cíclico. Por isso que a ação não entra ali e por isso que eu incluí, né, 2 etapas que eu considero essenciais, que é a conexão, o conectar e o agradecer, tá bom? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Estou aqui disponível para responder as perguntas. E me falem também, assim, o que vocês acham desse quadro aí que eu decidi criar, né? Às vezes tem um... E me falem também, assim, o que impede, né, vocês de estarem implementando o método de produtividade no dia a dia de vocês, né? Até para eu ter aí os temas, né, para responder por aqui. Entendeu? Que aí também já me ajuda a entender quais são as travas de vocês, né? O que está impedindo aí vocês de implementarem isso no seu dia a dia, tá? Então tô aqui. Tô aqui disponível para responder algumas perguntas. Fiquem à vontade aí. Eu nunca sei quantas pessoas tem na live, porque o Instagram fala ali que tem 3. Aí vai entrando, sai gente, entra gente, sai gente, entra gente. E aí eu não tenho noção de quantas pessoas tem, mas também não é relevante, porque quem é para estar aqui, tá aqui, né? Então o momento de fazer pergunta é agora. Aproveitem aí para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Querem dar uma recapitulada geral? Tempo temos. Tempo temos. Vou dar uma recapitulada geral. Já sei como é que eu vou fazer. Mostrando os 3 gráficos. Vai ficar legal. Vamos lá. Vou dar uma recapitulada geral mostrando os 3 gráficos. Bruninha tá aí? Ô, Bruna, eu tava contando aqui que eu fui numa palestra em São João e elas estavam falando que eu tava contando minha história lá de um dia de TPM na aula de economia e elas estavam falando o quanto eu ainda gosto de trabalhar com gráficos e eu nem tinha me tocado nisso. E é verdade mesmo. Eu trago muito gráfico aqui para produtividade cíclica. Então, mais uma prova, olha aí, mais uma prova de que nada é por acaso, né? Então, não foi por acaso que eu fiz esse curso de economia. Inclusive, eu gostei muito, foi um curso que abriu muito minha cabeça. Eu gostei muito de fazer o curso de economia. Então, vamos lá, vou recapitular aqui. Essa é a proposta, né, do planejamento cíclico. Então, conectar na fase pré-menstrual, clarear na fase menstrual,
classificar na fase pré-ovulatória e comemorar na fase ovulatória. O que acontece? Os planejamentos comuns costumam cumprir essas etapas aqui, né? Definição de objetivos, definição de estratégias, ação e avaliação. Então, é um foco na ação, né? Então, eu defino os objetivos e estratégias para entrar em ação para avaliar. Defino objetivos e estratégias para entrar em ação para avaliar. E aí tem, né, como eu falei, duas coisas, duas etapas que eu considero importantes que não estão visíveis aqui. Que são essas duas etapas aqui que eu falei, ó. A conexão antes de definir os objetivos e agradecer, né? Criar o hábito de comemorar e agradecer, que nos permite entrar numa vibração aí que vai nos dar acesso às ações inspiradas, tá? Então, eu resolvi incluir isso no planejamento cíclico, né? E aqui, então, aqui é a mesma coisa, né? Só que com outro nome. Então, na pré-menstrual, eu vou me conectar para definir objetivos alinhados e realizar ações inspiradas. Na menstrual, avaliação e definição de prioridades, ações inspiradas. Pré-ovulatória, definição de metas e estratégias, ações inspiradas. E na ovulatória, agradecer e também as ações inspiradas. Isso tudo levando em consideração as energias naturais de cada uma dessas fases. Então, como na pré-menstrual eu já estou num momento de introspecção, então é o momento de entrar em contato com o que é importante para a gente, definir objetivos alinhados. Na menstrual eu continuo, né, nesse trabalho de interiorização, de conexão, mas eu também faço uma pausa, então é uma pausa para avaliar, para eu perceber como está o meu nível de satisfação em cada um dos papéis que eu represento, definir as prioridades, estratégias. A pré-ovulatória, né? Como a gente está com mais clareza mental, então a gente consegue olhar o quadro geral e também olhar para os detalhes, então definir metas e estratégias. E a ovulatória, como a gente já está nesse movimento aí de apreciar, né, o fluir da vida, então é o momento de exercitar a gratidão. E aí as ações vão acontecer em todas as fases, só que levando em consideração as energias de cada fase e também a quantidade de tarefas vai variar. Tem fase, geralmente, né, a pré-ovulatória e a pré-menstrual, pelo menos no início, né, antes de entrar naquele baixa de energia, né, a gente consegue, né, entrar mais em ação, a ovulatória também, e a menstrual geralmente, não é regra, mas geralmente a gente tem essa necessidade de diminuir o ritmo, né, e o número de atividades diminui também. Final da pré-menstrual, menstrual, o número de atividades também diminui, tá? A Fabiana está pedindo para dar um exemplo de como seria na prática. Então, na prática é isso mesmo. Eu estou falando do planejamento, tá? Do planejamento do ciclo. Então, a proposta é essa mesmo. A cada etapa, você vai... A cada fase, você vai realizar cada uma dessas etapas. Tá? Então, na fase pré-menstrual você vai definir seus objetivos, na fase menstrual você vai avaliar e vai definir as prioridades, na pré-ovulatória você vai transformar em metas, definir estratégias e na ovulatória eu até indico, eu já publiquei algumas vezes aí um ritual da gratidão. Mas o que você queria saber exatamente de... assim, não entendo como assim seria na prática. Me dá um exemplo, de repente, de alguma coisa que você planeja e quer entender como é que seria isso na visão do planejamento cíclico. Que aí vai ser mais fácil para eu te explicar. Tá? Mas aqui eu tô falando do planejamento como um todo. Então, da gente sair de um lugar de planejar, por exemplo...
o mês e planejar a semana e a gente entrar num lugar de planejar o ciclo. Então, no momento que eu parei ali, eu estou planejando o meu ciclo, eu estou levando em consideração todas as fases do ciclo, entendeu? Embora, e eu acho que uma coisa que atrapalha muito às vezes é entender a diferença entre o momento de realizar a tarefa e o momento de entregar, né? Porque, querendo ou não, a gente vive num mundo que é baseado em semanas, meses e etc e tal. E aí, às vezes, acho que muitas mulheres entram nessa confusão, inclusive eu eu faço questão sobre isso, nessa confusão de tipo, mas eu tenho que cumprir, né, alguma coisa que eu tenho que entregar na semana, e aí, como é que eu vou fazer, né, esse planejamento? Então, quando você já tem essa consciência, primeiro que as urgências, quando você planeja, as urgências já se tornam exceções, né? Já começa daí. Quando a gente começa a exercitar o planejamento na nossa vida, as urgências se tornam exceções. Então, cada vez vai diminuir mais essa experiência de ter que realizar atividades, né, fora da fase ideal, digamos assim. E a outra questão é que você também vai ter mais flexibilidade, né? Você vai entender que, por exemplo, se você tem reunião toda semana, então você vai ter reunião na fase pré-ovulatória, pré-menstrual, menstrual e ovulatória, né? E cada reunião dessa vai ser diferente, porque as suas energias estão mudando, então é natural. Então você ter essa consciência e essa tranquilidade de aceitar cada momento. Deixa eu ler aqui, para ficar mais fácil de entender, porque aí eu tô levando em consideração o tempo do ciclo, né? Mas e os projetos de longo prazo, tá? E quando o ciclo muda? Beleza. Tá, acho que entendi melhor o que você quer dizer. Então, os projetos... Como é que eu divido, né? Como é que eu divido o planejamento cíclico? Os projetos de longo prazo, eles são... Na minha proposta, eu preciso transformá-los em projetos de curto prazo. Ou seja, eu tenho um desejo lá. Vou dar o exemplo daqui. Ser referência em produtividade para mulheres no Brasil. Pronto, esse é um objetivo meu de longo prazo, tá? Eu vou aproveitar, por exemplo, a fase pré-menstrual para fazer um brainstorm, tá? Para eu ser referência de produtividade para mulheres no Brasil, o que eu preciso fazer no médio prazo, né? Tipo, como eu me vejo imediatamente antes desse momento que eu sou referência, tá? Aí eu identifiquei lá, participar de um TED, ser top 10 do YouTube, né? Isso são alguns exemplos aí. Então você vai permitir esse brainstorm, tá? Acontecer. E eu indico a fase pré-menstrual justamente para deixar livre aí essa imaginação, né? Entrar nesse mundo de possibilidades do que seria ser referência, né? Se você quiser me dar um exemplo seu aí dá tempo da gente trabalhar ele aqui também, tá? Mas vou explicar esse meu. E aí, beleza. Isso no médio prazo. E aí, no curto prazo, o que eu preciso fazer para alcançar cada um desses objetivos no médio prazo? Eu preciso, por exemplo, para eu crescer meu YouTube, eu preciso postar 2 vídeos por semana. Vamos dar um exemplo, né? Então, eu cheguei aí no meu objetivo de curto prazo. Quando eu estou pensando nesse planejamento do ciclo, eu estou falando de objetivos de curto prazo, tá? Mas, lembrando que o momento da fase pré-menstrual, que eu estou pensando nos objetivos, eu estou sempre em contato com os objetivos de longo e médio prazo. Porque isso é dinâmico, concorda? Então a coisa vai mudando. Tanto posso mudar um objetivo, como posso mudar a forma que eu quero chegar lá. Então é dinâmico. Então a cada fase pré-menstrual eu pelo menos dou uma olhada ali nos objetivos de longo prazo e médio prazo para ver, tem alguma coisa aqui que eu vou priorizar? Não, eu transformei em objetivo de curto prazo, aí beleza. Aí eu vou identificar o que eu vou priorizar naquele ciclo.
tá? Aí você me fala se você entendeu e me fala um exemplo teu, que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender se você me trouxer um exemplo seu. Isso é uma das coisas. Outra coisa, quando o ciclo muda, que é real, e aí é algo que você tem que ter em mente o tempo inteiro. Se você quer trabalhar com planejamento cíclico, você tem que ser flexível. A palavra-chave é flexibilidade. Tanto flexibilidade para aceitar, né, cada momento, entender que você pode realizar atividades que não são tão propícias para cada uma das fases, quanto flexibilidade para esse tipo de coisa, quando o ciclo muda, tá? Inclusive, por exemplo, eu no meu planejamento, eu uso, né, agora eu estou usando por enquanto ainda a segunda-feira para fazer o planejamento. E o meu ciclo tem 26 dias. Então, quando os ciclos vão passando, né, pode ser que aconteça algum ciclo ali que na segunda-feira eu não passe por uma daquelas fases, digamos assim. Entendeu o que eu quero dizer? Porque são 26 dias, não são 28, não são 4 semanas, são 26. Então, a cada ciclo, né, não são 4 semanas, né? São 3 semanas e alguma coisa ali. Então, ele vai diminuindo. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade de entender que, por exemplo, vai ter algum ciclo que eu, de repente, vou juntar ali as atividades da fase pré-menstrual com a menstrual, né? Porque dentro daquela minha proposta ali, ela não é linear, ela não acontece ali igualzinha em cada ciclo e não segue essa coisa de semana a semana. Então, você tem que ter em mente o hábito, não, como é que se diz assim quando a gente tem alguma... Você tem que realmente praticar a flexibilidade, tá? A grande sacada é você estar consciente dia após dia, ciclo após ciclo, tá bom? E também fazer essa coisa que eu falei dessa separação entre o momento de realizar a tarefa e o momento de entregar. Então, quando você começa a planejar, começa a entender suas energias, você já vai, chegou lá naquele momento, você já faz as tarefas que são prioridades, né, daquele ciclo, e aí no dia da entrega você já vai estar tranquila, que você vai estar com tudo pronto já, tá bom? Deu para entender, Fabiana? Acho que até tem tempo ainda. Tem 10 minutos ainda. Me traz um exemplo seu, de algum projeto seu, se você se sentir à vontade, porque aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender quando trouxer para a sua realidade, né? Mais alguma pergunta, meninas? A Bruna tá falando, consciência é tudo. É verdade. E essa é a grande sacada, né? Daqui do método e do planejamento cíclico, né? Por isso que eu fiz questão de me denominar como coach de produtividade para mulheres conscientes. Então, a gente sair desse lugar de querer respostas prontas, né? Sair desse lugar de querer respostas prontas e começar a assumir realmente o curso da nossa rotina, do nosso dia a dia, né? Parar de seguir modelos prontos e assumir o curso. É claro que a ferramenta ela nos auxilia, né? Por isso que eu uso e abuso de várias ferramentas. Mas vocês que vão criando realmente o que funciona para vocês. Entende? Tendo essa consciência. A Aninha tá perguntando se a live vai ficar. Pretendo. Se não der problema, ela fica aqui. Fica lá no IGTV e no YouTube também. Tá bom? Fabi, você tá aí ainda, Fabiana? Deu pra entender? Dá um retorno aí. Vocês têm mais alguma pergunta, meninas? Gostaram da proposta do Eu Faço Questão? Eu gostei tanto. Eu gostei tanto desse nome.
Eu tinha pensado em fazendo questão, né? Que é bem vestibular, né? Fazendo questão. Mas eu já tinha um quadro fazendo questão, aí eu botei, eu faço questão, então. Porque eu realmente faço questão que vocês aprendam aí a usar o ciclo menstrual como ferramenta de autoconhecimento e produtividade. Tá bom? A Aninha tá falando, ô Glória, você arrasa. Obrigada, Aninha. Só tô aqui também porque vocês estão aqui comigo, né? Como diz a Esté, é uma cocriação, né? Como tudo que acontece, eu acredito muito nisso, que a gente está sempre cocriando. Então, as perguntas e respostas, elas são cocriadas ali ao mesmo tempo, né? Então é isso, acho que a Fabi não tá mais aqui, não tem mais pergunta, né? Em breve eu tô aqui de volta pra gente conversar mais um pouquinho sobre essa tal da produtividade cíclica, tá bom? Então tá, meninas. Um beijo enorme, obrigado por estarem aqui. E compartilhem comigo as dúvidas que vocês têm, né? As questões aí que têm impedido vocês de colocar isso em prática, né? De colocar isso no dia a dia de vocês, tá? Compartilhem para eu poder... Que para mim é até importante também para eu poder... saber como responder melhor, né? Porque às vezes assim, tá muito claro na minha cabeça, mas na de vocês nem tanto, né? Então é importante que vocês me perguntem para eu até desenvolver formas de explicar melhor, tá? Então tá. Beijo. Tchau, tchau.